Olá pessoal, bem-vindos ao canal Projelétrica. Galera, hoje o vídeo é especial. Eu vou mostrar para vocês aí um projeto de uma residência grande, né? Bem grande, que tem mais ou menos uns 900 metros de área construída. E lá vai ser feita uma reforma e parte vai ser utilizado e parte vai ser novo. Então, mostrar a complexidade desse projeto e mostrar para vocês aí como que eu fiz ele no Proelétrica, né? Bom, basicamente lá eu tive que fazer um levantamento do que tem, do que é existente, né, para mim poder usar a infraestrutura. Então, por exemplo, vamos lá, né, esses pontos aqui, magenta, eles seriam as caixinhas de teto. Nesse caso aqui, ó, eu indiquei como eletroduto na laje, porque lá não tem caixinha. Como é que foi executado lá? Ao invés da caixinha, chegam os eletrodutos, sei, 3, 4, 5, dependendo do ponto, e está na própria laje, né? Então eu estou indicando conforme o que foi feito lá, né? Então não foi usado caixinha, foi usado eletroduto direto, né? Chegando lá naquele ponto. Então, por exemplo, essa linha aqui, ó, essa linha contínua, ele é um eletroduto flexível embutido na laje ou parede, que nem aqui no caso aqui, ó, é laje e aqui já é parede, tá? Então foi indicado dessa maneira. Esse traço e ponto é um eletroduto embutido no forro. Então esse na laje é o existente e no forro vai ser o novo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eletroduto flexível também embutido no forro, tá? Que essa vai ser a infra nova que a gente vai usar lá. Então, por exemplo, qual que é o detalhe que eu tive que me atentar nesse caso aqui? Os eletrodutos embutidos no forro, eles vão ser considerados na lista de materiais, então tem que contar com eles. Os que estão na laje não vão ser considerados, porque já está lá, né? Porque nesse projeto eu vou fornecer, né, a lista de materiais, tá? Dentre os serviços prestados aqui para essa empresa, o pessoal que vai executar. Então, por exemplo, aqui os eletrodutos embutidos na laje, ó, eles estão como não incluir na lista de materiais. Então, todos esses eletrodutos embutidos na laje ou na parede, ó, eles não estão sendo considerados, só apenas a fiação, tá? Já esse eletroduto no forro, que no caso é a infraestrutura nova, eu estou considerando eles, tá? Ó, não está marcado aqui, está sendo considerado. Para a gente poder elaborar ou na hora de gerar a lista de materiais, ele já mostrar corretamente essa lista de materiais. Esse eletroduto embutido no forro, então, como é que eu estou pensando lá? Como é que está sendo projetado isso aqui? Basicamente é mais ou menos isso. Então eu tenho a infraestrutura existente, que eu vou derivar das caixinhas lá de teto e vou fazer a minha infra seguindo esse padrão aqui, tá? Que aí já deixa os pontos, os rabichos ali da iluminação, deixa tudo pronto para quando for instalar o forro, né? Instalar as luminárias posteriormente. Então é isso. Então tudo isso aqui é embutido no forro. O outro detalhe é esse ponto de LED aqui, ó. O que acontece? Eu tenho duas simbologias aqui de LED, eu vou mostrar a legenda para vocês. Eu tenho essa, que pega toda a extensão e tenho ela em vários pontos, ó. Até criei um bloco, tá? Então esse aqui é um tipo de LED. E esse outro aqui é um outro LED, essa linha aqui paralela. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é um perfil duplo. Vou mostrar para vocês na legenda do projeto luminotécnico para vocês entenderem melhor, tá? Tenho esse outro aqui, que é como se fosse uma canaleta, né? E tenho o outro LED que inclusive nem está na legenda, que é esse outro LED aqui que eu preciso colocar, tá? Vou mostrar o projeto para vocês. Ó, isso aqui é fita de LED simples, normal, tá? Uma fita de LED.
por exemplo, no balcão, no nicho ali na laje. Essa linha aqui dupla, eu tenho esse LED aqui, né? Linear duplo, tá? Então ele vai dessa forma aqui. E tenho esse outro aqui, ó, que é como se fosse uma canaleta, um trilho eletrificado, na verdade, né? Com algumas luminárias, ó. Tem esse outro, tem um trilho aqui também. Então, no nosso projeto a gente está indicando, mas como que eu alimento, por exemplo, esse LED duplo? Eu estou considerando esse ponto aqui, que é basicamente uma tomada para fita de LED. E o que seria essa tomada? Ela vai ser deixada ali, né, um ponto para alimentar a fita de LED. E ela está sendo pensada uma tomada nesse estilo aqui, que é um plug fêmea, né? Que aí deixa lá no ponto, ela não no forro ou na espera ali para alimentar esse LED, né? Então vamos lá. Então aqui, gente, fora a iluminação, tem vários pontos de iluminação aqui. Eu tenho tomada aqui no teto, né? Ó, que aqui no caso é para alimentar o cooktop, o exaustor, né? Tem outras fitas aqui. Cada ponto de fita tem, daquele linear duplo, tem uma tomadinha, tá? Aqui com toda a infra sendo distribuída no forro, tá? As tomadas são pontos resistentes. E só mais um detalhe, esses pontos de LED aqui eu estou considerando apenas a ilustração, tá? Porque o ponto de alimentação vai estar, por exemplo, aqui nesse caso, nessa tomada. Aqui, por exemplo, a iluminação, luminárias no piso. Aí aqui eu tenho esse tubo de PVC, que ele é um tubo que ele é enterrado ali. Ele é um ponto de conexão para as luminárias de piso, tá? E, deixa eu ver aqui, tudo isso aqui é o pavimento térreo, é o inferior, na verdade, né? Então, olha aqui as simbologias. Todas essas luminárias aqui, elas vieram do projeto arquitetônico, do projeto de luminotécnica, né? E elas foram incluídas no projeto elétrico, tá? Geralmente eu uso o próprio símbolo do projeto luminotécnico para poder facilitar a leitura entre as várias disciplinas, né? Porque aí o executor lá, ele pode pegar tanto o projeto luminotécnico quanto o projeto elétrico e tá falando a mesma língua, tá? Tomada não, tomada eu já uso o nosso símbolo mesmo, porque tem mais detalhes e tudo mais, né? Então aqui tem essa planta do inferior, tem a planta do térreo e tem a planta do superior. Nesse caso, essa região que está com o hatch aqui é uma região que não vai ser alterado, tá? Apenas vai ser, não vai ser alterado nada, na verdade, né? Só essa região aqui, por exemplo. Aqui também é uma fita de LED, tá? A fita de LED aqui. Aqui eu tenho aquele trilho, que é esse cara aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês, espera aí. Então eu tenho esse trilho aqui, ó. Trilho eletrificado, né? Seria esse cara aqui. Então eu alimento ele em um ponto e ele já alimenta os demais. Tem um outro trilho aqui. Uma fita de LED aqui, ó, por exemplo. E aqui um ponto de tomada para alimentar essa fita LED. Essa fita de LED aqui, tá? Então é um projeto mais complexo, né? E aí exige um pouco mais de cuidado. Porém, esse projeto aqui, ele tá todo feito no programa. Aqui ele sobe alguns eletrodutos, né? Para alimentar as máquinas de ar-condicionado que estão aqui na cobertura. Aqui na legenda eu deixei, né? Que esse ponto não vai ser alterado. A fiação vai ser mantida.
Aqui eu tenho algumas luminárias de jardim, tipo espeto, né? Só um minutinho. E é isso, galera. Aqui eu tenho algumas luminárias, algumas tomadas no piso, tá? Então tudo isso aqui foi feito no Proelétrica. Só para vocês verem a complexidade que vocês conseguem aí fazer, ou que vocês conseguem executar, e o programa ele atende, tá? É lógico que não vai ser da noite pro dia que você vai sair fazendo tudo isso, mas com certeza é uma coisa que dá para alcançar. Aqui do lado eu tenho uma planta de alimentadores, ó, tá? Esse projeto ainda está em revisão, falta alguns detalhes para a gente fechar ele. Aí ele vem aqui o alimentador geral, ele alimenta a casa de máquinas, tem uma caixa de passagem aqui por causa da distância. Ele alimenta a casa de máquinas. Então aqui eu tenho, ela desce nesse ponto, né? Então ele vem desse quadro QDG, o quadro geral. Ali vem, desce aqui, vai para a casa de máquinas. Casa de máquinas, esse ponto aqui. Aí depois ele sobe pro QDC1 e pro QDC2. Aqui no térreo a tubulação passa, né? O alimentador passa, que vai alimentar o QDC2 e vem aqui pro QDC1. No superior, ele chega nesse ponto aqui e vem pro nosso quadro QDC2, tá? E alimenta o nosso quadro. Então é isso. Eu sempre separo as plantas de alimentadores, porque principalmente nesse caso aqui, um projeto muito grande, tem muita coisa. É bem provável que eu vá separar também a iluminação de tomada, né? Vou fazer uma planta só para iluminação e outra planta para tomada, porque já está batendo muita coisa aqui, ó. Tem os pontos que eles acabam, que nem aqui, ó. Ele fica sobreposto, né? Em alguns locais. Aqui, por exemplo, né? Vamos ver. Aí aumenta um pouco mais a complexidade também, mas dá para fazer. Aqui a gente tem os quadros, né? Esse aqui é o quadro geral. O que não foi feito no programa? Essas linhas aqui, ó, eu já tenho um padrão, é um bloco já, depois eu sempre uso esse modelo. Esse barramento geral. Esse modelo do barramento aqui, da parte superior, e os barramentos eu faço na mão, que é bem tranquilo, você faz uma vez só e leva para os demais. E aí, ó, isso aqui já é tudo do programa, né? A única coisa que eu mudei foi, eu sempre dou uma ajustada, né? Movo alguma coisa aqui, mas basicamente é gerado pelo programa. Então os quadros estão fora do DR, todos os quadros, né? Aqui faltou só o DPS que eu vou colocar ainda. Ele tá inclusive aqui na legenda. Faltou o DPS, tá? E o segundo barramento, que é depois do DR, que alimenta as tomadas, né? Desse quadro QDG, que é um quadro geral. Aqui no quadro de cargas ele já aparece com né? Essas duas últimas linhas aqui, ó. Com as potências, né? Cabo, disjuntor, né? Certinho. Aí depois eu tenho o meu quadro do térreo, que esse quadro aqui já não tem DR, né? Que deu o DPS, na verdade. O DPS eu estou considerando apenas no quadro geral. Deixei algumas reservas aqui, tá? E aí eu tenho o meu quadro do pavimento superior, que aqui no caso eu tenho três barramentos, na verdade, né? Eu tenho um para as coisas fora do DR, que é só um elevador do DR. Eu tenho outro grupo de DR aqui, ó, que é só para ar condicionado, e um outro grupo de DR para tomadas de iluminação, tá? E aqui é o meu quadro da casa de máquinas, tá? Também com DR. Então, galera, deixa eu verificar aqui. Por exemplo,
Eu vou pegar aqui o caminho do QDC1. Ó. Então o QDC1 é o quadro do térreo, tá? A gente vai ver aqui, ó, tá tudo interligado. Tá vendo? Então olha só que dá para fazer a interligação tranquilo. Tranquilo é assim, né? Dá um pouco de trabalho no começo, né? Tudo está interligado. Então se eu pego aqui, por exemplo, QDC2, que acho que é o meu quadro lá do superior. Ele vai falar que não está ligado, né? Vou continuar. Por algum motivo ele não ligou esses pontos aqui. Vou sair e manter. Como eu acabei alterando algumas coisas, pode ser que eu tenha mexido aqui e tenha tirado do quadro por algum motivo, tá? Mas não tem problema, tá tudo ligado. E na verdade esse vídeo aqui é mais um exemplo para vocês de como que funciona alguns projetos mais complexos no Proelétrica. Galera, o intuito do nosso vídeo é ajudar vocês. Esse vídeo aqui é mais para exemplificar também para vocês o que dá para ser feito. A gente compartilhar esse conhecimento aí para vocês verem até onde que dá para chegar. E mais para frente eu vou postar alguns outros vídeos também mostrando alguns exemplos de projeto para vocês, tá bom? Então até a nossa próxima aula e tenham um bom dia e uma boa noite para vocês.